Imagine um rei tão poderoso, tão temido, que seu nome ecoava em cada canto do mundo conhecido. Seus feitos eram contados nas praças, nas tavernas, nos mercados, nas estradas e até sussurrados com temor entre os reis de outras nações. Esse homem não era apenas um rei. Ele era, aos olhos dos homens, quase um deus. Seu nome, Nabucodonosor, o governante supremo da grandiosa Babilônia. Mas e se eu te dissesse que, por trás de toda essa glória, se escondia um coração dominado pelo orgulho, que apesar de todo o ouro, de todas as vitórias e de todos os impérios conquistados, esse homem precisou aprender, da forma mais dura e humilhante possível, que existe um Deus soberano, um Deus que reina acima de qualquer trono terreno. Essa não é apenas uma história sobre impérios, conquistas e guerras. É uma história sobre a alma humana, sobre orgulho e humildade, sobre poder e rendição, sobre a fragilidade de quem, por mais que pense estar no controle, jamais será maior que aquele que criou os céus e a terra. E hoje, eu te convido a mergulhar comigo nessa jornada. Uma jornada que começa numa noite tranquila, nas planícies da Mesopotâmia. Era uma noite calma. A lua iluminava as margens do majestoso rio Eufrates e uma brisa leve soprava, trazendo consigo o cheiro das flores, da terra e do barro que moldava as grandes muralhas da Babilônia. Lá numa casa protegida por altos muros de tijolos de argila, nascia um menino, um bebê que, sem saber, carregava nos ombros o peso de um destino que moldaria a história do mundo. Seu pai, Nabopolassar, era o rei, um homem que, após anos de batalhas, conseguiu libertar a Babilônia do domínio assírio, um império que parecia invencível, cruel e imbatível. Nabopolassar foi mais do que um rei. Ele foi um libertador, mas ele sabia que sua missão não terminava ali. E ao olhar para aquele recém-nascido, seus olhos brilhavam com esperança, mas também com a certeza de que seu filho teria uma missão ainda maior. O nome que deram ao menino, Nabucodonosor, um nome que na língua da época carregava um significado profundo. Nebo proteja o herdeiro. Nebo era um dos deuses da Babilônia, o deus da sabedoria e da escrita. Mas mal sabiam eles que aquele menino, um dia, se curvaria não a deuses feitos por mãos humanas, mas ao Deus Altíssimo. Desde muito cedo, Nabucodonosor foi preparado para governar. Cresceu ouvindo histórias de guerra, de vitórias e derrotas. Seu pai fazia questão de mostrar não apenas a glória, mas também os perigos que rondavam um trono. Nas ruas movimentadas da Babilônia, ele observava tudo. Via comerciantes vendendo especiarias vindas da Índia, artesãos trabalhando em estátuas e esculturas, escribas registrando os decretos reais, e nas praças escutava com atenção os relatos dos viajantes que falavam de terras distantes, povos misteriosos, exércitos poderosos e também de deuses diferentes. Mas, mais do que um menino curioso, Nabucodonosor logo mostrou ser alguém extremamente inteligente. Era estrategista, ambicioso e, acima de tudo, impaciente. Ele sabia, dentro de si, que estava destinado a algo muito maior. Quando Nabopolassar morreu, a pergunta que ecoava nos corredores do palácio e nas ruas da cidade era: será que seu filho estaria à altura? Nabucodonosor, porém, não hesitou. Seu primeiro grande desafio veio quase imediatamente. Ao norte, os remanescentes do exército assírio, aliados aos egípcios, tentavam recuperar o controle da Mesopotâmia. Eles marchavam rumo a Carquemis, uma cidade estratégica para quem controlava as rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Sem perder tempo, Nabucodonosor mobilizou seu exército e, com uma disciplina implacável, conduziu seus soldados pelas areias do deserto e pelas águas dos rios, até se posicionar em frente ao inimigo. O que aconteceu ali
foi mais do que uma vitória, foi um massacre. Os egípcios e assírios foram esmagados, destruídos, forçados a fugir. O mundo inteiro entendeu naquele dia que havia um novo senhor dos impérios. O nome de Nabucodonosor agora ecoava com ainda mais força, mas o rei não estava satisfeito. Seu desejo por expansão parecia não ter fim. Seus olhos agora se voltavam para o oeste, para uma pequena, mas teimosa nação chamada Judá. Judá, naquela época, vivia uma constante tensão, tentando equilibrar-se entre alianças frágeis com o Egito e a Babilônia. Mas Nabucodonosor sabia, ou eles se submetiam ou seriam destruídos. E assim, em 597 a.C., quando Jeoaquim, rei de Judá, tentou se rebelar, a resposta babilônica foi rápida e brutal. Nabucodonosor cercou Jerusalém. Após meses de cerco, a cidade caiu. O templo foi saqueado. O ouro, os tesouros, os utensílios sagrados, tudo foi levado para a Babilônia, como sinal de que nem mesmo o Deus de Israel poderia protegê-los. Pelo menos, era isso que Nabucodonosor pensava. Entre os cativos estava Daniel, um jovem que, sem saber, carregava dentro de si não apenas o conhecimento, mas o Espírito do Deus Altíssimo. Anos depois, quando Zedequias também se rebelou, Nabucodonosor retornou. E dessa vez não teve misericórdia. Jerusalém foi destruída. O templo, aquele que era o coração espiritual do povo de Judá, foi posto abaixo, cinzas e ruínas. Uma ferida aberta na história. E ao olhar para as chamas que consumiam a cidade, Nabucodonosor pensava: não há ninguém, nem Deus, que seja maior do que eu. O rei voltou à Babilônia, determinado a transformar sua cidade não apenas na capital de um império, mas no centro do universo. Sob suas ordens, muralhas gigantes foram erguidas. Jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram construídos para agradar sua esposa Amites. Torres que tocavam os céus, templos revestidos de ouro, palácios deslumbrantes. E no centro de tudo, a torre de Etemenanque, que muitos acreditam ser a famosa Torre de Babel reconstruída. Babilônia brilhava sob o sol, como se fosse feita de ouro. E o rei? O rei acreditava, cada vez mais, que ele próprio era uma divindade entre os homens. Mas, então veio o sonho. Nabucodonosor via, em sua visão noturna, uma imensa estátua, majestosa, imponente. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura frágil de ferro e barro. De repente, uma pedra, cortada sem o auxílio de mãos humanas, surgia. Ela atingia os pés da estátua e toda aquela construção desmoronava, transformando-se em pó levado pelo vento. A pedra, então, crescia e se tornava uma montanha que enchia toda a terra. O rei acordou, aterrorizado, chamou seus magos, seus adivinhos, seus astrólogos, mas ninguém foi capaz de interpretar aquele sonho, até que alguém se lembrou de Daniel. Daniel foi trazido à presença do rei. Com uma coragem que só pode vir do céu, ele revelou não apenas o sonho, mas seu significado. Ó rei, tu és a cabeça de ouro. Deus te deu esse reino, esse poder, essa glória, mas após ti virá outro reino, inferior ao teu, depois um terceiro e um quarto, forte como ferro. E assim, os reinos dos homens se sucederão. Mas no fim, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Um reino eterno que esmagará todos os outros e permanecerá para sempre. As palavras de Daniel ecoaram como trovões no coração do rei. Mas, mesmo assim, Nabucodonosor não estava pronto para se render. Tomado por orgulho, Nabucodonosor decidiu desafiar o próprio Deus. Se a cabeça da estátua era de ouro, representando seu reino, então ele faria uma estátua toda de ouro,
Não haveria sucessores, não haveria fim. Seu reino seria eterno. Mandou construir uma estátua gigantesca e ordenou: todos devem se curvar, todos, sem exceção. Mas 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram, não se dobraram, não se renderam. Diante da recusa, a fúria do rei foi incontrolável. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal e ordenou: lancem esses homens lá dentro. Mas o fogo que deveria consumir se tornou o cenário do sobrenatural. O rei olhou, perplexo, e perguntou: não foram 3 os que lançamos? Pois eu vejo 4. E o quarto parece com um filho dos deuses. Os jovens saíram, ilesos, nem cheiro de fumaça tinham. Mesmo após esse milagre, o coração do rei ainda resistia. E então veio outro sonho. Um sonho sobre uma árvore frondosa, alta, que dava sombra e alimento a todos, mas a árvore seria cortada, e em sua raiz seria colocada uma sentença: seja dado o coração de animal a este homem, até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Daniel, temendo, avisou: ó rei, arrepende-te, muda teus caminhos, talvez Deus prolongue tua prosperidade. Mas Nabucodonosor não ouviu. 1 ano depois, enquanto caminhava pelos terraços do palácio, olhando para sua Babilônia dourada, disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome? Na mesma hora, uma voz veio do céu: ó Nabucodonosor, teu reino te foi tirado. Viverás com os animais, comerás capim como bois, até que reconheças que o Altíssimo reina. E assim foi. Por 7 anos, Nabucodonosor viveu como um animal. Sua mente enlouqueceu. Seus cabelos cresceram como penas de águia, suas unhas como garras. Ele rastejava pela terra, comia do chão, sem consciência, sem dignidade. Então, num dia que parecia igual aos outros, ele fez algo simples, mas poderoso. Levantou os olhos para o céu e, naquele instante, sua sanidade voltou, sua compreensão voltou. E suas palavras foram estas: louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aqueles que andam na soberba. Nabucodonosor voltou ao seu trono, mas agora sabia quem de fato estava no controle. Não eram os deuses da Babilônia, não era seu exército, não era sua glória. Era, e sempre foi, o Deus Altíssimo. E sua história ficou registrada não apenas nas páginas da Bíblia, mas como um alerta eterno. O orgulho precede a queda, e toda a glória pertence a Deus. E agora, eu te pergunto, quantas vezes olhamos para nossa vida, nossas conquistas, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa inteligência, e achamos, mesmo que no fundo, que tudo isso é fruto apenas da nossa força? Quantas vezes esquecemos que existe um Deus soberano que sopra vida em nossos pulmões, que permite cada vitória e que, com a mesma facilidade, pode permitir que tudo se vá? A história de Nabucodonosor não é apenas dele, é minha, é sua, é de todo ser humano que, em algum momento, acreditou que estava no controle. Mas há esperança, porque o mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura, que perdoa, que levanta e que transforma. Se essa história falou ao seu coração, eu te convido. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se no canal. Aqui juntos vamos continuar explorando as mais poderosas histórias da Bíblia. Histórias que não são apenas do passado, mas que continuam ecoando, transformando e renovando vidas até hoje. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça, toda a glória pertence ao Senhor dos Exércitos,